A força de defesa finalmente viu e percebeu que Kafka é o Kaiju número 8, o monstro que procuravam, o que levou à sua detenção. Nesta parte da história, você verá como Kafka resolve o grande problema que enfrenta e quão poderoso é o chefe geral das forças de defesa do Japão. Vamos começar. Depois que Kafka foi capturado, os superiores das forças de defesa discutiram o que fazer com ele. Um deles não conseguia acreditar que havia sido infiltrado por um monstro, especialmente um da classe Daikaiju, então eles precisavam resolver isso imediatamente. Um sugeriu se não haveria problema em anunciá-lo à mídia de massa, ao que o homem com tapa-olho disse acreditar que eles deveriam evitá-lo, como fizeram com o Kaiju número 9. E ele ouviu dizer que uma certa nação havia começado a pesquisar o transplante de tecido de monstro em humanos, então ele tinha certeza de que eles não permaneceriam em silêncio sobre o assunto. O homem careca com muitas cicatrizes na cabeça sugeriu que eles deveriam matá-lo em particular e rapidamente levar seus restos mortais para seu armamento. Outro perguntou se eles deveriam considerar utilizá-lo como uma arma biológica antes disso, ao que o chefe das forças de defesa, Isao Shinomiya, interveio rapidamente, dizendo que não havia sentido em discutir mais o assunto e que eles cuidariam do assunto depois que fosse detido, ordenando que o Kaiju número 8 seja entregue a ele pela terceira unidade. Na cena seguinte, vemos Kafka amarrado a uma cadeira com grampos de metal, sentado ali com os olhos fechados. Parece que ele está sendo observado, e seus sinais vitais parecem estáveis, sem sinais de transformação. Hoshina também está lá observando o procedimento. Kafka abriu os olhos e se perguntou se um dia havia se passado, e também ponderou o que aconteceria com ele a partir daí. De repente, ele se lembrou do que Kikoru havia lhe contado sobre como partes de monstros fortes como ele, com codinomes, são usadas como parte de armas especiais, o que o fez olhar para o espaço e suspirar. Ele se sentiu um tanto desanimado ao pensar que isso aconteceu justamente quando ele pensou que estava cada vez mais perto de estar ao lado de Mina. Enquanto ele se perguntava se Mina estava zangada com ele, a porta da câmara se abriu de repente e Mina apareceu com 2 membros da tropa, dizendo-lhe que era hora de transportar Kafka para o quartel-general. Kafka ficou chocado e, ao ser retirado da cadeira de metal, hesitou e decidiu não gritar. Ele pensou que ela realmente devia estar zangada com ele, porque ele havia escondido dela um grande segredo e, dada a posição de Mina, ela teria que assumir a responsabilidade por isso. Ao saírem do prédio, ele ficou surpreso ao ver um grande número de membros da tropa ali perto. Nakanashima saudou e explicou que os preparativos para o esquadrão de segurança que os acompanhava estavam completos. Quando Kafka passou por Ishikawa, Kikoru e Haru a caminho do caminhão de carga, ele não conseguiu olhar para eles, pensando que havia traído Ishikawa. Ele sempre se preocupou com ele, então Kafka tinha certeza de que Ishikawa nunca o perdoaria. Ele pediu desculpas silenciosamente a Ishikawa e, ao entrar no caminhão, pensou que aquele era realmente o fim do seu sonho ali. De repente, Ishikawa o chamou, afirmando com orgulho que acreditava que Kafka retornaria. Kafka ficou chocado. E então a porta do caminhão foi imediatamente fechada. Kafka ficou impressionado e não conseguia pensar no que dizer, e então Mina comentou que Ishikawa realmente estava louco e que ela o puniria com 50 flexões por falar sem permissão. Kafka então olhou para ela, e Mina explicou que quando Kafka correu sem hesitação e salvou a base, ela ficou surpresa com sua aparência de monstro, mas ao mesmo tempo pensou que isso realmente mostrava a verdadeira natureza e caráter de Kafka. Mina estava coletando depoimentos e filmagens vantajosas, e, se conseguissem provar que ele era humano, ele poderia evitar ser executado. Ela também planejou relatar seu desempenho como membro da tropa. Na terceira unidade, ninguém via Kafka como um monstro, muito menos como um inimigo. Kafka ficou atordoado, e Mina disse-lhe para se sentar porque já era hora. Mina pegou um tablet e explicou-lhe que, de acordo com o artigo 13 da defesa, eles transportariam Kafka para a base naval Ariake. Enquanto Mina continuava a explicar que se os cidadãos ao longo de sua rota estivessem em perigo, Kafka de repente a chamou, perguntando entre lágrimas se ele ainda poderia aspirar a ficar ao seu lado. Mina também sentou na frente dele, logo sorriu para ele e disse que sim, que sempre esperaria por Kafka. Kafka então começou a chorar e, na cena seguinte, eles chegaram à base naval Ariake da Força de Defesa de Tóquio, em Kodawari. Kafka foi levado para uma sala com 31 portas, todas fechadas. Ele foi colocado em uma cadeira com muitos fios presos e também foi contido. E alguém notificou que o internamento do Kaiju número 8 estava completo. Enquanto Kafka estava sentado ali, sua confiança era visível em seu rosto,
simbolizando sua crença em que seus amigos venceriam o caso. Enquanto ele esperava sozinho naquela sala, enquanto Kafka estava preso. Voltemo-nos para Ishikawa, Iharu, Haruichi e Aoi, que estavam sentados na lateral do caminhão de carga. Eles sentiram a tensão enquanto trocavam olhares. Iharu comentou que ainda não conseguia acreditar que Kafka fosse o Kaiju número 8. Esse é o velho barrigudo, disse ele a Reno. Mas Reno não respondeu. Então Iharu apenas bufou. De repente, receberam uma mensagem da sala de operações e foram reunidos no gabinete do comandante. Na cena seguinte, eles foram para o escritório e, ao chegarem, eles ficaram chocados quando Mina os transferiu para unidades diferentes. Mina explicou que esta era apenas uma medida temporária, porque 75% da funcionalidade da sua base em Tachikawa foi perdida devido ao último desastre monstruoso, e foi decidido que a base não era mais capaz de cumprir o seu papel como instituição de treinamento para novos recrutas. Incluindo o surgimento consecutivo dos números 9 e 10 de Kaijus, eles experimentaram sucessivos surtos de Daikaijus. No entanto, os superiores tinham uma teoria sobre o curso desses eventos. Pode ser uma série de catástrofes do tipo aglomerado, que surpreendeu Haruichi. E Haru perguntou nervosamente se isso significava que tais desastres continuariam, ao que Mina disse que não estava apenas ali, mas também era possível que ocorressem simultaneamente, então eles precisavam estar preparados. Mina então disse que eles eram fundamentais para seu plano. Eles quebrariam os limites das unidades individuais e treinariam os recém-chegados mais promissores de todas as unidades. E Haru então explicou que ingressou na terceira unidade porque admirava Mina. E Reno de repente respondeu que faria o que Mina queria porque precisava ficar mais forte, o que surpreendeu Haru. Haruichi também comentou que parecia uma boa oportunidade, e ele não sentia que poderia alcançar Kikoru se permanecesse no mesmo ambiente que ela. Aoi então disse que Reno não era o único que queria ficar mais forte. E Haru afirmando com raiva que ele nunca perderia para Reno, ao que Reno apenas disse a Iharu que deveria lutar contra os Kaijus e não contra ele. Reno pensou consigo mesmo que ficaria ainda mais forte e esperaria o retorno de Kafka. Na cena seguinte, Kikoru visitou o diretor Shinomiya, então perguntou o que ela estava fazendo lá. Kikoru disse corajosamente ao seu pai-chefe que ela tinha vindo solicitar a retirada da sentença de morte de Kafka. Ela explicou que Kafka salvou sua vida, então ela implorou por clemência no tratamento que seu chefe dispensou a ele. Isao comentou que Kikoru era boba, o que a surpreendeu. Isso mencionou que recebeu o relato do que Kikoru disse para Mina, e questionou se ela veio apenas para discutir aquele erro estúpido. Enquanto Kikoru tentava raciocinar mais, Isao jogou um envelope nela e explicou que continha o raio-x de Kafka. O objeto no lado esquerdo do peito parecia quase um coração, mas era um núcleo. O que abalou Kikoru. Kikoru se recusou a acreditar, então Isao disse que Kafka não era um humano, mas um kaiju. Ele mencionou que criaturas como Kafka eram do mesmo tipo que matou sua mãe, um monstro. O rosto de Kikoru estava ilegível quando seu pai lhe disse que se ela entendesse isso, ela deveria ir embora. Kikoru abaixou a cabeça brevemente, mas de repente chamou Isao de papai e afirmou seriamente que mesmo que Kafka fosse um kaiju, ela queria acreditar nele. Em seguida, foram para a sala isolada onde Kafka estava, e enquanto estava sentado lá, ele refletiu sobre as palavras de Mina, de que se conseguissem provar que ele era humano, talvez conseguissem não executá-lo, e ele concordou. Ele jurou provar que era humano e retornar à força de defesa com seus camaradas, e o primeiro passo foi ser ouvido por aqueles que o capturaram. De repente, a porta ao seu lado se abriu e o chefe Isao chegou com numerosas tropas, fazendo Kafka tremer de medo. Enquanto os outros superiores observavam do outro lado da sala, o homem com tapa-olho comentou que não esperava que o chefe deles chegasse tão cedo, e o careca acrescentou que quando uma tarefa é importante, aquele homem não é satisfeito até que ele mesmo resolva isso. Kikoru também estava lá para assistir. Kafka imediatamente tentou dizer ao chefe que ele não era um kaiju, e nesse ponto, o responsável pelas restrições tentou explicar que o que Isao queria era muito perigoso. Isao o encarou intensamente e perguntou irritado com quem ele pensava estar falando. O homem tremeu de medo, então fez o que foi ordenado, e Isao explicou que se a criatura diante deles realmente fosse uma classe de Daikaiju, ela poderia facilmente se libertar das restrições que eles haviam estabelecido, e só estava sentada ali obedientemente porque escolheu. Kafka pensou que talvez o chefe ouvisse se ele explicasse que ele realmente era humano, mas quando estava prestes a explicar, de repente se deparou com uma pistola, o que o chocou.
Isao atirou nele a queima-roupa, acertando o lado esquerdo de seu corpo, fazendo com que Kikoru se preocupasse com ele. Felizmente, Kafka conseguiu transformar a mão para bloquear as balas e questionou o que o chefe estava fazendo. Isao rapidamente se aproximou de Kafka novamente, agarrou sua costela direita e esmagou-a. Isao disse a Kafka, ou Kaiju número 8, para deixá-lo ensiná-lo que no mundo deles, um ser vivo capaz de parar balas apenas com a carne não é chamado de humano. O sangue que Isao tirou de Kafka foi colocado em um tubo. Kafka fez uma careta de dor pelas ações de Isao, enquanto o rosto de Kikoru mostrava preocupação e choque. Kafka, irritado, declarou que não era o Kaiju número 8. Ele era Kafka Ribino. Isao olhou para ele e disse que entendia. Ele abriu uma pasta etiquetada como FS-1002, deu-lhe permissão para usar o que havia dentro e inseriu-a em seu braço, ligando-a aos seus nervos. Descobriu-se que a pasta também continha células do Kaiju número 2 registrado e a inicialização foi concluída. Isao então disse que, se fosse esse o caso, ele declarou que Kafka morreria dessa forma. Isao se preparou para atacar e anunciou que iniciaria a eliminação do Kaiju número 8, usando armas únicas que lembravam manoplas. Kafka também se preparou e pensou consigo mesmo que não se transformaria totalmente e provaria que era de fato humano. Isao atacou-o rapidamente e Kafka demorou muito para reagir. O ataque de Isao foi poderoso e, num instante, o braço de Kafka, parcialmente transformado, foi decepado. Kafka conseguiu pular, mas assim que Isao se virou para dar outro soco, ele percebeu instantaneamente. Isao atacou novamente com tanta força que Kafka quase perdeu a consciência ao pegá-lo. Kafka foi arremessado contra o teto sem esforço, chocando Kikoru e suscitando comentários de outros superiores sobre a força duradoura de Isao. Eles então nomearam Isao como o homem que já foi famoso como o mais forte da história das forças de defesa. Para bloquear o poderoso ataque de Isao, Kafka foi forçado a transformar outras partes de seu corpo, deixando quase apenas sua forma humana dos olhos aos cabelos. Isao comentou que Kafka agora se tornou um monstro. Isao atacou novamente, mas Kafka conseguiu se esquivar, pensando que precisava continuar se esquivando até que seu chefe atingisse o limite de sua força motriz. Kafka, de repente, percebeu algo incomum e, ao pousar, ficou intrigado com as reações de seu corpo naquele momento. Ele sentiu as mesmas sensações que experimentou ao lutar contra Daikaiju. Quando ele olhou para o Isao, percebeu que seu chefe exibia uma presença semelhante à de um Daikaiju. Acontece que o nome do careca superior é Keiji Itami, um vice-chefe, que explicou que o monstro número 2 foi o segundo monstro a receber um codinome, e foi aquele que levou a cidade de Sapporo à beira da destruição, em 1972. Foi um Daikaiju com poder destrutivo avassalador e orgulho que o fez resistir à morte até o último suspiro. O traje e a manopla usados por Isao foram criados a partir do monstro que ele chamava de Fundação. A única pessoa no mundo capaz de manobrar não era outro senão Isao Shinomiya. Isao atacou novamente para dar um soco e conseguiu acertar o braço direito de Kafka, arremessando-o. Kafka então entendeu o que Kikoru quis dizer anteriormente sobre usar partes de kaijus especiais para criar armas especiais. O equipamento de Isao era uma das armas monstruosas eminentes conhecidas como números. Isao seguiu com outro soco que quebrou a mão esquerda de Kafka. Dada a força do atual adversário de Kafka, ele estava apenas tentando evitar ser atingido e apenas se esquivar. Enquanto Kafka regenerava os braços, Isao também destruiu as pernas. Então, quando Isao estava prestes a dar outro soco, Kafka não pôde fazer nada. Kafka apenas ficou olhando enquanto se sentia desapontado consigo mesmo, e só conseguia murmurar, droga. Devido a este ataque poderoso de Isao, pousou solidamente no corpo de Kafka, e Kafka sentiu o poder de um Daikaiju nas mãos de um humano. O ataque de Isao criou uma explosão poderosa, que alarmou Kikoru para Kafka. À medida que a fumaça se dissipou, foi revelado que Kafka conseguiu bloquear o soco forte, mas se transformou totalmente em sua forma Kaiju. Kikoru inicialmente se sentiu aliviada, mas sua expressão mudou quando percebeu algo incomum em Kafka. Isao comentou de repente que o monstro finalmente revelou seu verdadeiro eu. Vimos então Kafka, que parecia estar passando por algumas estranhas mudanças de comportamento enquanto estava em sua forma Kaiju, assustando Kikoru e fazendo-a suspeitar que algo estava errado com Kafka. Kafka parecia estar prestes a explodir de raiva quando sua máscara de caveira começou a rachar. Isso chamou a atenção de Isao, e logo depois Kafka rugiu alto como se estivesse perdendo o controle. A intensidade de sua aura fez com que detritos se espalhassem,
e até quebrasse o vidro protetor da sala de controle onde os cientistas o observavam. Os cientistas ficaram chocados, enquanto Isao ficou na frente de Kafka, e Kikoru percebeu que estava certa em suspeitar que algo estava errado. Dentro de seu corpo transformado, Kafka ficou intrigado porque seu próprio corpo não respondia a ele. Parecia que seu corpo kaiju estava lutando pelo controle. O que alarmou Kafka e o fez perceber que estava longe de provar que era verdadeiramente humano. Agora, ele se sentia completamente monstruoso. De repente, uma voz ao lado dele chamou sua atenção. Foi o kaiju que entrou em seu corpo quando ele estava no hospital com Reno, ordenando-lhe que matasse. O corpo de Kafka atacou Isao como uma fera selvagem, tentando acertá-lo com um soco no acelerador, mas Isao se esquivou facilmente. Isao pensou consigo mesmo sobre a velocidade do ataque, notando que era apenas um ataque de kaiju, sem qualquer consideração pelas oportunidades que estava criando ao atacar. Justamente quando ele pensou ter entendido os movimentos do monstro, o corpo de Kafka se contorceu, fazendo um giro de 180 graus que causou a Kafka uma dor insuportável. O monstro deu outro soco, forçando Isao a bloquear e pousar. Isao observou que foi um ataque autodestrutivo com a regeneração em mente, e ele entendeu que se usasse o bom senso humano, seria derrotado. O monstro se preparou para socar novamente, e embora Kafka tentasse parar seu corpo, ele desferiu uma saraivada de socos em Isao. Kikoru se preocupou com seu pai. E como Isao bloqueou os ataques, pensou que se não fosse pelo escudo do Kaiju número 2, ele teria morrido instantaneamente. Ele chutou Kafka para longe, parando o ataque e repelindo-o. Isao então se formou para retaliar usando o estilo de tropa de combate corpo a corpo, segunda forma, explosão. Utilizando a mecânica de sua manopla, ele conseguiu repelir Kafka. O mais alto com um tapa-olho explicou que Isao expandiu seu alcance de ataque usando o estrondo sônico de sua manopla, uma técnica também usada pelo Kaiju número 2. Isao conseguiu perfurar o peito de Kafka, mas ficou chocado ao descobrir que o núcleo não estava lá. Em vez disso, o monstro colocou seu núcleo atrás de Isao. De repente, o corpo de Kafka se regenerou atrás dele, levando Isao a perceber que o monstro usou seu corpo como isca para se regenerar a partir de seu núcleo real. A tensão do corpo de Kafka era evidente, fazendo-o pensar que tal estilo de luta era enlouquecedor e que seu corpo não aguentaria aquele ritmo. O Kaiju socou novamente, mas Isao conseguiu igualar, fazendo com que seus punhos se chocassem e criassem uma poderosa onda de choque que destruiu a área circundante. Um cientista não conseguia acreditar que eles estavam destruindo seu abrigo mais resistente. Então, outro explicou que apenas 2 camadas haviam sido danificadas até o momento, e, teoricamente, a sala poderia resistir até a resiliência 10. Itami comentou que era natural que a área sustentasse danos, já que os 2 monstros numerados, Kaiju número 2 e Kaiju número 8, estavam lutando entre si. Os seres poderosos continuaram a se igualar, enquanto Kikoru ficou impressionada com o que estava vendo, comentando consigo mesma como seu pai poderia se igualar sozinho a um monstro numerado. Itami então acrescentou que a situação era um tanto estranha, o que levou Kikoru a perguntar o que ele queria dizer. Ele explicou que se Isao realmente pretendesse matar Kafka, ele teria feito isso com o primeiro soco enquanto Kafka estava em forma humana, embora ele não tivesse certeza do porquê. Kikoru ponderou sobre isso e lembrou que Kafka a salvou, levando-a a pensar que talvez Isao estivesse dando a Kafka uma chance de sobreviver. Durante a troca de socos, Kafka acertou um golpe certeiro na lateral de Isao, fazendo-o parar, e Itami comenta que as coisas estavam piorando. Isao parou de socar e olhou para Kafka, com Itami notando que isso era ruim, porque a força número 8 do Kaiju estava começando a superar as expectativas de Isao. Kafka parecia extremamente exausto, com veias saltando devido ao esforço de controlar o monstro em seu corpo. O corpo de Kafka cresceu à medida que sua destruição involuntária se manifestava. Kikoru estava preocupada com os 2, e Kafka pensou que precisava parar o Kaiju número 8. O monstro atacou Isao novamente, mas ele conseguiu se esquivar e imediatamente usou o combate corpo a corpo estilo tropa. Segunda forma, explosão dupla, atingindo o corpo de Kafka. 2 estrondos sônicos atingiram o corpo do monstro, mas assim que a fumaça se dissipou, pareceu não ter efeito. Isao imediatamente usou todo o poder de seu escudo para bloquear um forte ataque subsequente do número 8. Mesmo com potência máxima, ele sentiu a força do impacto, mas conseguiu evitar ser arremessado.
Izal cerrou os punhos para um movimento de ataque, lembrando uma explosão de energia frequentemente usada pelo Kaiju número 2 em combate. E ele se preparou para enviá-lo para Kafka. Após o impacto, causou um choque elétrico e uma explosão. Mas Izal rapidamente percebeu que quase não teve efeito, e quando o número 8 rugiu, contra-atacou, jogando Izal. Kafka lutou para impedir que o número 8 controlasse seu corpo enquanto isso acontecia. Kafka agarrou Izal e o jogou contra a parede, fazendo-o cuspir sangue. Kafka pensou que nesse ritmo Izal poderia morrer, mas quando viu o olhar preocupado de Kikoru, ele se forçou e declarou que nunca deixaria isso acontecer, nem mataria o pai de Kikoru bem na frente dela. Parecia que o número 8 estava tratando Izal como um brinquedo, jogando o corpo no chão como se estivesse sacudindo um pano. Kafka e Kikoru não podiam acreditar, e Kikoru lembrou-se de seu aviso a Kafka de que se ele machucasse um humano, seria ela quem o mataria, deixando-a sem palavras com o desenrolar dos acontecimentos. Ela se lembrou de como Kafka a emocionou com suas ações por ela. Então ela reuniu coragem e continuou a acreditar em Kafka apesar da situação, gritando imediatamente para que Kafka não fosse derrotado por um monstro. Kafka encontrou motivação e tentou se libertar das garras do monstro, mas quando estava prestes a escapar, viu que o número 8 já estava esperando por ele. Ele ficou chocado com isso e percebeu que sempre falhava nos momentos mais cruciais. Ele foi completamente devorado pelo número 8 e, enquanto era consumido, só podia amaldiçoar. O número 8 então atacou novamente Izal, que agora estava caído contra a parede. Izal comentou que esperava por Kafka, mas parecia que era o fim. Quando Kafka caiu nas mãos do Kaiju, ele de repente se lembrou de Mina e de suas palavras de que ela sempre esperaria por ele, o que o revitalizou e lhe deu mais motivação. E ele lutou com todas as suas forças contra seu próprio corpo. De repente, ele ergueu a mão e a mergulhou no peito, um movimento espelhado em sua forma Kaiju, surpreendendo Izal. Kikoru também ficou chocada quando o sangue escorreu do peito de Kafka. Logo depois, o número 8 falou e descobriu-se que, ao cumprir sua promessa, Kafka recuperou o controle de seu próprio corpo e declarou que não era o Kaiju número 8. Ele era Kafka Ribino. Depois que Kafka fez isso, ele desmaiou completamente. Izal pediu a seus camaradas que deixassem de lado as armas e apontou um deles, Narumi, que ainda apontava sua grande espada para Kafka. Os membros da tropa suspiraram e obedeceram prontamente. Ao retirar a máscara, ele comentou que, como Izal não havia solicitado reforços, ele presumiu que Izal planejava morrer daquela maneira. O homem nos foi apresentado como Gen Narumi, comandante da primeira unidade das forças de defesa. Izal disse a Narumi para não ser tolo, mas admitiu que o monstro havia superado suas expectativas. Izal imediatamente ligou para a unidade médica para recuperar o número 8, mencionando que havia uma chance de seu núcleo estar danificado. Enquanto Kafka estava deitado no chão, Narumi perguntou o que ele planejava fazer com o monstro. Na cena seguinte, em reunião de superiores, Izal explicou aos presentes que a partir de agora usariam o Kaiju número 8 como parte de seu poder militar, sem transformá-lo em arma biológica. As pessoas ficaram chocadas e imediatamente discordaram porque não podiam usar um monstro vivo, considerando-o muito arriscado. Ao relembrar as últimas palavras de Kafka antes de perder a consciência, Izal afirmou ter concluído que o monstro era controlável. Na verdade, ele participava de missões com a terceira unidade há vários meses, e ninguém poderia prever o nível de energia que geraria após ser transformado em arma. Além disso, havia também a possibilidade deles simplesmente manterem a arma que conseguiram criar, porque ninguém mais tinha a capacidade de usá-la, semelhante ao que aconteceu com o número 6. Durante esses tempos em que Daikaijus aparecem em hordas, ele planejou usar a força militar ao máximo. O homem do tapa-olho comentou que não havia precedentes para isso. Então Izal disse que tais coisas eram triviais em comparação com a proteção de seu país. O homem do tapa-olho apenas ficou olhando, e Izal acrescentou que não era como se todos tivessem esquecido a catástrofe do tipo aglomerado que aconteceu há 10 anos com o Kaiju número 6 no centro. Eles perderam cerca de 200 soldados e 3 comandantes, acrescentou Itami, incluindo a esposa de Izal. Atualmente no Japão, há menos de 30 membros de tropas no nível para lutar contra Daikaijus, e menos de 10 que podem enfrentar essas criaturas um a um, menos ainda quando se discute o combate contra vários monstros. No caso de um surto de kaijus do tipo aglomerado muito além das suas expectativas, o seu país certamente cairia em ruínas. Se eles pudessem utilizar o poder fenomenal do Kaiju número 8, seria o seu raio de esperança.
Os superiores apenas olharam para Isao, e o homem do tapa-olho afirmou que, apesar de tudo, eles ainda se opunham ao seu plano. Na cena seguinte, vemos Kafka dentro de uma incubadora, e ele percebeu que foi no momento em que levaram Mina ao crematório. Ele pensou então que nunca conseguiria perdoar o monstro que fazia Mina chorar tanto. É por isso que, mesmo que seu corpo e mente se tornassem monstruosos, ele queria morrer como humano. Na cena seguinte, ele estava deitado em uma cama e logo em seguida abriu os olhos, surpreso por ainda estar vivo. De repente, alguém ao lado dele perguntou se ele estava acordado, e era Isao, o que o surpreendeu. Isao explicou que Kafka não precisava ficar em guarda, porque não tinha planos de prejudicá-lo. Kafka então agradeceu, o que surpreendeu Isao, e Kafka explicou que se algo tivesse acontecido com seu chefe, ele teria vergonha de enfrentar Kikoru. Enquanto Isao apenas olhava para ele, Kafka de repente se lembrou de algo e perguntou se ser revivido pelas forças de defesa significava que ele era considerado um humano ou membro da tropa. Ele certamente estaria morto agora. Ele concluiu que Kafka era de fato um kaiju, mas mesmo assim, ele adiaria a decisão se era um inimigo. Ele então chamou Kafka pelo nome completo, surpreendendo-o. Isao acrescentou que atualmente a maioria era contra a ideia de deixá-lo viver. Portanto, para se manter vivo, Kafka deve demonstrar a sua utilidade. Kafka ficou chocado e percebeu que foi revivido apenas para ser usado como arma. Comentou que ainda se considera membro da força de defesa, confiante de que será reconhecido como membro da tropa. Os dois trocaram olhares e fizemos a transição para uma cena na cidade de Kunitachi, no 23º andar de um prédio residencial. Parecia que o Kaiju número 9 havia trocado de pele ali, e seu corpo estava pronto novamente. Dizia que era hora de recuperar os poderes dos monstros que caíram nas mãos dos humanos. Na próxima cena, Kikoru recebeu uma mensagem de Mina, informando que a execução de Kafka havia sido suspensa, e seu rosto se iluminou de alegria com a boa notícia que recebeu. No entanto, seu sorriso desapareceu rapidamente quando ela lembrou que não poderia apenas ficar feliz com isso e precisava se tornar mais forte. Caso contrário, se chegasse o momento em que Kafka fosse devastado, ela não seria capaz de detê-lo. A porta ao lado dela se abriu e a pessoa que entrou pediu desculpas por fazer Kikoru esperar. Kikoru se endireitou por respeito, e quando o interlocutor entrou, ficou surpresa com sua altura considerável. Acontece que seu nome era Eiji Hasegawa, o vice-comandante da primeira unidade, e ele guiaria Kikoru até a sala do comandante. Enquanto caminhavam até lá, Eiji disse a Kikoru que tinha certeza de que Mina já havia mencionado isso a ela, mas até que a base de Tashikawa fosse restaurada, ela se juntaria temporariamente à primeira unidade, com o que Kikoru concordou. Kikoru pensou consigo mesma que a primeira unidade era a unidade central mais forte do Japão, um país monstro em massa. Era famoso até na América, onde ela já havia estado, e ela sentiu que era o ambiente perfeito para aprimorar suas habilidades. Quando chegaram à sala do comandante, Eiji bateu, e Kikoru esperava aprender muito com a unidade mais forte do Japão. Quando a porta se abriu, Eiji disse que iria apresentá-la ao primeiro comandante da unidade das forças de defesa, mas ao vê-lo, parecia que ele era um viciado em jogos e um viciado em televisão que parecia não fazer nada além de jogar. Ele parecia estar se esforçando para alcançar a classificação platina em um jogo, e a intensidade de seu jogo era evidente quando ele apertava os botões do controle. Kikoru ficou sem palavras com o que viu, e Eiji fechou a porta rapidamente. Kikoru não disse nada, e Eiji disse a ela para esperar do lado de fora por um momento, então ele entrou na sala. O comandante da primeira unidade estava intensamente concentrado, certo de que eles venceriam, e ele alcançaria seu cobiçado título de platina por causa de sua posição. No entanto, todos os seus esforços foram arruinados quando Eiji o chutou, fazendo-o voar para o console. O comandante ficou furioso com Eiji porque parecia que seu PlayStation 5 estava quebrado e perguntou se Eiji era um demônio. Eiji respondeu irritado que o havia instruído a limpar seu quarto porque ele viria às 14 horas. O comandante o ouviu, mas argumentou que era sua liberdade escolher se faria isso ou não depois de ouvir as instruções. Como resultado, Eiji o chutou novamente e disse-lhe para não dizer tais coisas de maneira digna, sabendo que ele era apenas preguiçoso. O comandante estava preocupado com seu brinquedo Gundam danificado depois que ele caiu sobre ele. Ele ficou furioso com Eiji e gritou que aquele era o quarto dele, então não era seu direito usá-lo como quisesse. Eiji respondeu que aquele não era o quarto dele e que era propriedade da força de defesa.
Kikoru ficou sem palavras enquanto o comandante continuava irritado, insistindo que Eiji deveria limpar seu quarto porque o incomodava quando estava sujo. Eiji então pegou seu comandante e concordou com sua oferta. Ele ordenou que alguns soldados limpassem a bagunça, o que irritou o comandante porque eles estavam se intrometendo em suas coisas, obrigando-o a se limpar sozinho. Depois disso, Eiji trouxe seu comandante até Kikoru e o apresentou como Narumi. O rosto de Kikoru estava ilegível, e ela se perguntou o que faria lá, já que não sentia respeito pelo comandante. Narumi então perguntou se Kikoru era filha do Sr. Isao, o que a surpreendeu, mas ela rapidamente respirou fundo, e pensou que apesar do comportamento dele, ele ainda era seu superior. Por conta disso, ela o saudou e se apresentou, dizendo que ficaria sob os cuidados da primeira unidade, para que pudessem lhe dar quaisquer ordens. Narumi disse que ela não precisava ser humilde porque ele não precisava de cumprimentos formais. Narumi explicou que só queria uma coisa de Kikoru como comandante da primeira unidade. Kikoru se perguntou o que era, e quando ela estava prestes a perguntar o que Narumi quis dizer com isso, um alarme disparou, e Narumi comentou que foi um ataque, e foi perfeitamente cronometrado. Kikoru entenderia o que ele quis dizer em batalha, então deu permissão a ela para estudar no assento VIP. Na cena seguinte, passamos para o bairro de Kawasaki, em Nova Odaiba, onde um kaiju gigante está atacando, indo em direção à Baía de Tóquio e já tendo passado pelo primeiro banco anti-kaiju e seguindo em direção ao norte. Eles relataram que a primeira unidade estava a caminho para subjugá-lo. Atualmente, alertas de evacuação estavam sendo emitidos para os bairros de Kawasaki, bairro de Tsurumi, bairro de Kanagawa e bairro de Nishi. O kaiju gritou alto quando a primeira unidade começou a contê-lo. Eiji ordenou que sua primeira bateria mirasse no lado esquerdo do monstro, o que eles fizeram prontamente. Ele instruiu a sexta bateria a atacar, e enquanto isso acontecia, Kikoru assistia de um helicóptero do exército, surpreso com o controle da primeira unidade sobre o caminho do monstro. Ela também percebeu que isso era possível porque cada membro da tropa tinha habilidades extraordinárias, e ela acreditava que todos os membros da tropa da primeira unidade tinham uma liberação de força de 40% ou mais forte do que aqueles da classe líder de pelotão. Eles foram informados de que a atração para o ponto de subjugação planejado estava completa, e Narumi prontamente a convidou para se mudar. Narumi se preparou para pular do helicóptero, explicando que não exigia de Kikoru coisas como boas maneiras, aparência, diligência ou dignidade, mas só queria uma coisa. Enquanto falava, ele pulou do helicóptero, o que surpreendeu Kikoru. Narumi sacou sua arma em queda livre e apontou para o monstro. Ele logo pousou no pescoço do kaiju e o esfaqueou com força, causando um forte choque elétrico. Depois que sua arma penetrou no kaiju, ele puxou o gatilho, causando disparos contínuos dentro do kaiju, e logo o monstro gigante explodiu. Partes do kaiju voaram, chovendo na área, e Narumi então afirmou que tudo o que ele queria de Kikoru era que ela demonstrasse poderes esmagadores. Narumi se agachou sobre sua espada com ela ainda cravada no cadáver da fera, afirmando que não precisava de uma pessoa educada e incapaz. Kikoru ficou intimidada e comentou o quão interessante era.